Primeira pergunta do Ciso Dantas. A paz, pastor. Pessoas que conquistaram tudo com o diabo, quando se arrependem e se convertem, o certo seria se desfazer de tudo? Irmão, essa pergunta ela é excelente, tá? A gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque eu vou falar assim, ó, o certo é desfazer tudo, tá? Mas aí a gente tem que tentar ver o que, que é esse tudo, porque talvez esse tudo seja resultado de uma vida de trabalhos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O cara, a fé dele era no diabo, mas ele era um corretor de imóveis, ele era um advogado, ele era um empreiteiro, e o salário dele vinha da profissão, decorrente da profissão. Então, esse dinheiro que ele ganhou da profissão, isso não tem nada a ver com a fé dele, tem a ver com a capacidade profissional. Se o diabo foi um impulsionador ou não, provavelmente sim, mas veio da capacidade profissional. Agora, vamos imaginar que o cara ele era um sacerdote lá de uma religião qualquer e 100% integralmente o que ele ganhou foi decorrente da atividade religiosa dele, né? Aí eu acho que ele tem que fazer alguma coisa. Vou dar o meu testemunho. Eu, quando me converti, eu tinha um dinheiro guardado, tá? Esse dinheiro era decorrente de coisas que eu fazia antes de conhecer Jesus. Aí, o que eu fiz? Eu peguei todo esse dinheiro e levei na igreja para ofertar na igreja. Eram notas de dinheiro, não era como hoje, Pix. O meu pastor, na época, não aceitou, entendeu? E ele pegou e ele descartou aquele dinheiro. Ele destruiu aquele dinheiro. Porque na mentalidade dele, e eu concordo com o que ele fez, ele disse que aquilo era um dinheiro de sangue. Não necessariamente porque ninguém tinha sido morto, mas era um dinheiro de gente infeliz, de talvez relacionamentos destruídos, enfim. Né? Porque é atividade decorrente da maldade oriunda do diabo. Então ele falou, eu não vou usar isso. Eu não vou usar isso no reino. Isso aí é contaminado, isso é amaldiçoado. E ele, literalmente, ele tocou fogo naquilo, ele destruiu. Então, como eu estava me desfazendo daquilo, eu não acho ruim que ele tenha feito isso, tá? Que é o contrário do caráter de muitos pastores hoje que falam, não, irmão, jogar fora isso aí, não, vamos usar. O reino não precisa de nada de Satanás. Deus não precisa de nada de Satanás. O argumento que ele usou foi quando Melquisedeque, rei de Salém, se encontrou com Abrão e também o rei de Sodoma se encontrou com Abrão. Aí o rei de Sodoma diz para Abrão bem assim, olha, pode ficar com todo o ouro, toda a prata, todos os bens, eu só quero que você me entregue as almas. E Abrão, antes de ser chamado por Deus de Abraão, ele falou, eu não vou pegar nada de você para que você não diga algum dia que você me enriqueceu. E aí depois disso o rei de Salém, Melquisedeque, veio e trouxe pão e vinho a Abrão. E Abrão deu a ele o dízimo, que é a figura da teofania de Cristo no Velho Testamento. Então esse era o argumento. Meu pastor disse, nós não vamos permitir que o diabo diga, olha, eu coloquei o telhado nessa igreja aí. Esse dinheiro aí que eles pintaram a igreja foi eu que dei. Então, só que hoje, infelizmente, não tem mais tantos homens de Deus assim, porque a maioria deles se tornaram mercantilistas, se tornaram gananciosos, se tornaram amantes de si mesmo, se tornaram dinheiristas, não é? E aí eles pegam, bom, hoje em dia eles abençoam o que não se abençoa, né? Eu já vi vários profetas, aspas, né, na internet, orando em línguas, abençoando feiticeira. E a gente conhece feiticeira aqui do Sul. Mulher que fica fazendo adivinhação na internet, feiticeira. E o cara orando, Deus é contigo. Por quê? Porque ela promove alguma coisa financeira para ele. Então, eu acho, minha opinião pessoal, vai gerar polêmica, pode ser até um corte aqui e que vocês comentem o que vocês acham. Eu acho que se o dinheiro foi 100% oriundo de atividade satânica, diabólica, maligna, ele tem que ser descartado. Ele tem que ser doado. Doa todo o dinheiro. Doa numa, sabe, sei lá. Se você doar pro seu pastor, se o seu pastor quiser fazer alguma coisa, é ele com Deus. Mas você... mas eu vou começar do zero? A minha experiência foi essa, eu comecei do zero. A mesma força que eu tinha para trabalhar antes sem Cristo, eu tinha para trabalhar com Cristo, não é? Trabalhei muito, dei aula de guitarra, fui designer, né? Minha formação
não é acadêmica, como meu filho está se formando na universidade, mas minha formação profissional, minha carteira de trabalho, designer profissional, ralei. E Deus me abençoou. Eu fiz trabalhos para grandes marcas, eu ganhei concursos de design. Deus me abençoou, porque é força do trabalho. Deus abençoa quem trabalha, tá? Nunca esqueça, quando Samuel foi ungir um rei, tá? Ungir um rei da tribo de Judá para Israel, os irmãos de Davi estavam em casa e não estavam trabalhando. O único que estava trabalhando no campo era Davi. E foi o que foi ungido rei. Isso me dá uma indicação de que Deus gosta de quem trabalha.